Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aqui é mais um vídeo. Agora nós vamos estudar sobre interdisciplinaridade e só sobre interdisciplinaridade, tá? Bastante gente aí estava com dúvida, mandaram aí nos comentários. E se você ficar com dúvida ou quiser ver algum assunto específico aqui no canal, coloca aqui nos comentários que a gente vai atendendo, beleza? Bom, interdisciplinaridade. Se a gente for procurar essa palavra no dicionário, a gente vai encontrar uma definição dizendo assim, que é algo que estabelece ali relação entre duas ou mais disciplinas, interdisciplinaridade, certo? Ou áreas de conhecimento ou disciplinas mesmo, né? Ou seja, aquilo que vai ser comum a duas disciplinas, no mínimo, né? Duas, três, enfim, aquilo que será comum a mais de uma disciplina, ou seja, é a integração de duas. Vou integrar, é a interdisciplinaridade, eu vou pegar aquilo que é comum a elas e vou trabalhar, tá? Ou seja, eu vou ter um fio condutor que será comum a mais de uma disciplina. É um tipo de abordagem, certo? Então, é uma abordagem, é uma metodologia de se abordar uma determinada condução que eu vou pegar aí conhecimentos diferentes, tá? Então, eu vou ter uma linha condutora que vai determinar qual é o caminho que eu vou utilizar, mas eu vou utilizar aí conhecimentos de várias disciplinas, ou pelo menos de duas, tá? Ou seja, é um tipo de abordagem, é uma maneira de fazer, né? É uma estratégia. Essa maneira, essa estratégia pensa aí, né? Vários conceitos, vários teóricos já falaram sobre ela, né? Resolveram questões abordando esse tipo de conduta para compreender aquilo que se está estudando, aquele objeto que se vai estudar, que se vai pensar e sempre de uma maneira sistêmica, né? Então, sistematicamente, esta é um tipo de abordagem à interdisciplinaridade. Bom, a primeira vez que essa palavra apareceu aí na área da educação foi em 1937. Estava achando que era novo, né? Que era um termo aí novo, um conceito que está aí na educação nos últimos tempos? Não, é lá de 1937. E esse conceito surgiu na Itália e na França, principalmente, né? E eles começaram, desde então, a entender que várias disciplinas, né, várias áreas de conhecimento, elas podiam ser interligadas, elas podiam trabalhar juntas a partir aí de relações que fossem determinadas ou previamente pensadas para se chegar a uma solução de um problema, né? De uma questão, de uma pergunta, ou seja, para responder uma pergunta, para resolver um problema ou para investigar algo, poderia se lançar mão desta característica da interdisciplinaridade, ou seja, de usar várias áreas do conhecimento para chegar naquele objetivo pré-determinado, né? Anteriormente pensado. Aqui no Brasil, esse conceito faz parte aí do cenário educacional em 1960 e logo em seguida, na 5692, que é uma lei federal que trata aí das diretrizes e bases da educação, a 5692 de 1971, ela já aborda aí essa questão, ela já traz fortemente o entendimento de interdisciplinaridade que a gente vai ver mais representado ainda agora na
93 e 94 de 96, né? A atual Lei de Diretrizes e Bases que está em vigor. E também a interdisciplinaridade, ela é bastante explorada, né? E o seu conceito é bem trabalhado nos parâmetros curriculares nacionais, lá nos PCNs de 97, tá? Então, a partir de então, aqui no Brasil, as escolas e os professores passam então a entender esse processo de ensino de aprendizagem, né, sistematicamente, e não só como se fosse uma leitura estanque de alguns conceitos e teorias. Então, a interdisciplinaridade a gente passa a ver mais fortemente na sala de aula. Bom, você é novo por aqui? Não se inscreveu ainda? Aproveita e se inscreve no canal, para esse canal crescer, chegar a mais pessoas, assim como chegou para você, pode chegar para os outros. Não se esquece de deixar aqui nos comentários, né, os seus comentários a respeito desse vídeo, suas dúvidas e o que mais você quiser ver por aqui. Tá inscrito? Beleza! Ativa o sininho, porque assim você será comunicado toda vez que chegar um vídeo novo. Tudo bem? Vamos lá resolver a questão? Não esquece de deixar seu like, hein? Olha só, antes da gente resolver a questão, a gente tem que abordar um pouco mais esses conceitos, né? E uma das autoras que trata bastante de interdisciplinaridade, ela se chama Ivani Fazenda, tá? Então, a Ivani Fazenda é uma autora que vai tratar dessas questões também, tá? De interdisciplinaridade. Então, ela vai abordar bastante esses conceitos. E ela fala, né, que lá, ela que fala, né, que lá na década de 1960 vai surgir tanto na França quanto na Itália, tá? Esse conceito, esse entendimento a partir de interdisciplinaridade, né? A partir, sabe do quê? De movimentos estudantis, tá? Então, olha, são os movimentos estudantis que lá na década de 60, na Itália, na França, tá? Tiveram ali essa motivação, né? Entre outras coisas, esse movimento estudantil, marcadamente aí nessa época, né, vai tratar do ensino de uma forma mais abrangente, de uma forma mais ligado para o social, para o político e para as questões de ordem econômica. Então veja que a mesma década de 1960, que aqui no Brasil também está traduzindo aí esses anseios, igualmente na Europa estavam acontecendo, né? Essas questões de ordem, de ordem social, de ordem política e de ordem econômica, tá? Ou seja, a população estudantil estava reivindicando respostas para as questões educacionais da época que a então escola da época não estava conseguindo dar conta de atender essas reivindicações. E essas questões, né, de ordem social, política e econômica, elas não podiam ser resolvidas por uma única disciplina, por uma única área do conhecimento. Então, aí começa-se a falar de interdisciplinaridade, né? De mais de uma disciplina tratar destas questões, né? Tratar de assuntos dessa natureza, ordem social, política, econômica, ou seja, o que é que vai, quais outros conhecimentos que eu vou precisar para responder aos meus anseios, resolver os meus problemas. E aí, no final aí da década de 60, né, a lei
de diretriz e base, conforme eu estava falando, né, 5692 de 71, ela então vai trazer mais essas questões da interdisciplinaridade, né, como práticas escolares. E que a gente vai ver isso também e mais marcadamente ainda, né, na atual LDB, na 93, 94 e 96. Os parâmetros curriculares, né, conforme eu estava falando, eles vêm e trazem isso tudo, entendendo que a interdisciplinaridade vai abrindo espaço dentro das escolas, não só no discurso, não só na teoria, não só em capacitações dos professores, mas principalmente a gente começa a ver isto na prática da sala de aula, na prática do dia a dia. Então, assim, a interdisciplinaridade, ela não quer criar novas disciplinas ou criar novos saberes, mas a interdisciplinaridade, olha só, ela vai utilizar conhecimentos de várias disciplinas, certo? De várias disciplinas, de várias áreas do conhecimento, para quê? Para resolver problemas, tá? Problemas, questionamentos, tá? Dúvidas, questões, né? O que se espera aí de resposta em nível de conhecimentos, em nível de saberes. E aí, para as pessoas entenderem situações, conceitos, fenômenos, fazeres de qualquer área, tá? De qualquer aspecto. Bom, então a gente está entendendo que a interdisciplinaridade ela acaba sendo ou tendo, né, uma característica bastante peculiar, é bem própria da interdisciplinaridade. Uma questão que é instrumental, que é operacional. Então é uma questão, uma função instrumental, tá? Ela vai tratar aí destas questões, porque ela vai abordar várias disciplinas, né? Vários saberes, vários conhecimentos, mas sempre de uma maneira útil, sempre de uma maneira que responda a um questionamento, a uma dúvida, que sane um problema, que atenda aí as questões sociais, políticas, econômicas, ou do dia a dia, ou da teoria, enfim, questões contemporâneas, certo? Bom, então a gente está entendendo, né, que a Ivani Fazenda é uma autora brasileira, uma pesquisadora, mas que trata, né, da interdisciplinaridade, mas ela não é a única, né? Aqui no Brasil a gente tem também o Antônio Severino, Japiaçu, enfim, a gente tem outros autores que tratam desse mesmo assunto, tratam da interdisciplinaridade. Então, se você quiser aprofundar, você busque aí esses autores. Esse texto que esclarece bastante da Ivani Fazenda é um texto que se chama Interdisciplinaridade, História, Teoria e Pesquisa. Tá? É de uma edição lá de Campinas, uma editora de Campinas, a editora se chama Papiros, tá? Ivani Fazenda, Interdisciplinaridade, História, Teoria e Pesquisa. Beleza? Bom, vamos lá. O que é isso aqui? Isso aqui está representando áreas do conhecimento, tá? Então, isso aqui é um conhecimento, isso aqui é outro conhecimento, isso aqui é outro conhecimento, certo? Aqui é outro ainda. Aqui você pode chamar de conhecimentos, de áreas de conhecimento, enfim. O que a interdisciplinaridade está pretendendo? A interdisciplinaridade pretende, fundamentalmente, diálogo, tá? Diálogo, cooperação, tá?
cooperação entre as áreas, diálogo. Portanto, esse conhecimento vai conversar com esse e vice-versa, esse vai conversar com esse e vice-versa, esse vai conversar com esse e vice-versa. Mas, não só isso, esse diálogo e essa cooperação se estabelecem não só nesse nível hierárquico, mais ou menos como está representado aí, mas também entre os outros conhecimentos, certo? Então, esse diálogo, ele vai haver, muitas vezes, a partir de uma ação coordenada, porque se eu estou resolvendo um problema, se eu estou resolvendo uma questão, se eu estou resolvendo uma problemática qualquer, eu estou aí com uma ação coordenada, né? Eu tenho uma linha de pensamento e eu, para responder, para atender, e aí eu vou lançar mão de vários conhecimentos, porque cada um vai agregar a sua maneira, com a sua especificidade. Então, em algumas situações, a interdisciplinaridade, ela se refere ao elemento, né? Aquele eixo central daquelas disciplinas, e aí isso vai nortear a ação que se seguirá. Agora, quando a gente fala também em interdisciplinaridade, nós estamos falando também, principalmente, dessa inter-relação aí entre as disciplinas, entre essas diferentes áreas do saber, certo? E é por isso que elas se conversam aí. Bom, essa interação, ela pode acontecer em diversos níveis de complexidade, né? Nos mais variados níveis de complexidade. E é justamente porque a gente tem esta multidisciplinaridade, ou seja, várias áreas, várias disciplinas. É por isso mesmo que temos a pluridisciplinaridade, seria aí as disciplinas no plural, né? E a interdisciplinaridade, que vai agregar valor de cada qual, e temos também a transdisciplinaridade, certo? Mas hoje, é como eu falei lá no começo do vídeo, é só a interdisciplinaridade que nós estamos vendo aqui, tá? Então, a gente está enxergando e tá entendendo como é que a interdisciplinaridade é caracterizada, que é sempre a partir de um fio condutor. Então, eu tenho que entender que há um fio condutor, certo? Eu tenho um norte para seguir, certo? Eu tenho alguma coisa que é comum a várias disciplinas, mas tendo essa noção aí, né, de que esse fio condutor ele não vai invalidar ou definir algum papel hierárquico. Não haverá aí uma disciplina mais importante que outra, mas haverá disciplinas mais importantes que outras. Ah, como assim? Não tem, mas tem? De acordo com aquilo que se pretende resolver, você vai elencar uma disciplina que será ali hierarquicamente estabelecida. Então, aqui nesse desenho, a gente pode ver que, de repente, para uma determinada conduta, para uma determinada linha de resposta para aquela questão, para aquela problemática, então, esta área do conhecimento aqui cumpriria ali o papel de hierarquicamente superior às demais. Mas que mudando o assunto, mudando a temática, isso se altera. Então, não tem uma que seja hierarquicamente superior às demais, mas de acordo com aquilo que se busca, com aquela resposta que se pretende, sim, né? Porque aí as demais vão entrar em cooperação, em diálogo, né, com as demais disciplinas, né, com as demais áreas do conhecimento. E aí, os PCNs, eles seguem essa linha,
de pensamento, tá? O PCN segue essa lógica, ou seja, a interdisciplinaridade, ela funciona mais como uma integração do objeto do conhecimento, ou seja, daquela questão que você está procurando responder, daquela questão que está te gerando essa dúvida, ou um projeto de investigação, ou até mesmo um plano aí de intervenção. Vamos fazer um planejamento aqui porque precisamos resolver esse dilema, essa situação, enfim. Ou seja, a interdisciplinaridade ela não pode ser considerada como uma meta a ser seguida nas escolas indistintamente, né? Ou simplesmente por força de lei. Está na legislação, então tem que ser assim, né? Nós temos que trabalhar com a interdisciplinaridade porque está lá prevista na legislação. Não, em alguns casos, há sim uma organização, uma articulação, e isso sempre a partir de uma ação voluntária, né? Seja por parte dos professores, seja por parte dos estudantes, enfim, mas pressupõe a interdisciplinaridade, ela pressupõe uma organização, tá? Uma organização, uma linha, né? Um fio condutor mesmo, né? Uma mola mestra que vai ali definir os caminhos que serão percorridos ali para se buscar o conhecimento, tá? Sempre pensando na união aí de áreas ou de conhecimentos diferenciados para atender aí um interesse comum, tá? Para atender e responder ali uma questão. Vamos lá resolver a questão como cai nas provas, nos concursos, para a gente entender como é que esse assunto é cobrado pelas bancas. Vamos lá. Olha aqui, vamos lá, ó. 2021, Prefeitura de Gaspar, em Santa Catarina, uma prova, né, para fonoaudiólogo. Sobre o tema interdisciplinaridade, assinale a alternativa incorreta. Bem, se é a incorreta, você já sabe o que eu vou falar para você marcar, né? Vai marcar a errada, que é para você não se enganar, não se equivocar na hora da resposta, tá? Vamos lá. Reconhecendo que a realidade é sincrética e complexa, a interdisciplinaridade permite que possamos combinar a profundidade da especialização de cada área do conhecimento com um olhar atento às conexões, às interações e implicações entre os diferentes campos do saber. Perfeito, isto aqui está correto, né? Porque sim, a interdisciplinaridade reconhece que cada área tem a sua especificidade, que cada conhecimento tem o seu saber específico, e isso é a riqueza da contribuição de várias áreas que vai levar aí à resolução das questões. Mas cada área, a interdisciplinaridade reconhece que cada área tem a sua especificidade, tá? E os diferentes campos do saber, né? Vai integrar, vai fazer aí essa conexão, né? Implicando aí esse olhar atento. Então, tá perfeito, não é a nossa alternativa. Vamos para B? A perspectiva interdisciplinar amplia a potência das aprendizagens na medida em que favorece a construção de conexões entre os saberes, ativando redes de sentido e significado. Perfeito. A interdisciplinaridade faz isso mesmo, né? Porque quando ela valoriza vários saberes, ela está potencializando cada um desses saberes. E aí ela vai valorizando cada um deles para compor aquela
linha mestra, né? Aquela conexão, aquele diálogo, aquela cooperação que os diferentes saberes, que as diferentes áreas de conhecimento vão contribuir, cada qual ali, né? C. Atuar na perspectiva da interdisciplinaridade, ó, significa atuar em uma disciplina focando na especialização do saber? Não, nós não vamos focar em uma disciplina, mas em várias disciplinas. Não em uma área do saber, mas em várias áreas do saber. Eu vou focar em vários saberes para resolver os meus problemas, sejam eles quais forem. E eu vou utilizar de várias disciplinas e não focalizar ou valorizar uma área de saber ou uma disciplina. Então, a nossa alternativa, com certeza, é a alternativa C, mas vamos ver a D. O princípio da interdisciplinaridade nos convida a considerar o caráter integrado e complexo do conhecimento e a superar a excessiva fragmentação e a especialização dos saberes nas disciplinas tradicionais da escola. Perfeito, porque a interdisciplinaridade pretende exatamente isso, né? Superar esta fragmentação à medida em que ela vai lançar mão de várias disciplinas para resolver aquela problemática, para solucionar aquela questão. Então, nossa alternativa correta realmente é a alternativa C, de tá tudo correto, não é? É isso aí? Ah, sabia que você ia acertar. Vamos lá resolver mais? Olha aí, questão de número 2, 2022, a Banca Avança São Paulo, Prefeitura Laranjal Paulista, professor de Educação Básica, PEB 2, História. Leia o trecho a seguir. Interdisciplinaridade não é uma panaceia que garantirá um ensino adequado ou um saber unificado, mas um ponto de vista que permite uma reflexão aprofundada, crítica e salutar sobre o funcionamento do mesmo. Fonte: Fazenda, né? Ivani Fazenda, Integração e Interdisciplinaridade no Ensino Brasileiro, Efetividade ou Ideologia. Coleção Realidade Educacional, Loyola, 2002. Bom, sobre a interdisciplinaridade, assinale a alternativa correta. Então, agora estamos procurando a correta, a certa. Ó, A. É condição de volta ao mundo vivido e recuperação da unidade pessoal, pois o grande desafio não é a reorganização metódica dos estudos e das pesquisas, mas a tomada de consciência sobre o sentido da presença do homem no mundo. Correto isso, certo? Certo, correto. Olha só, vamos ler de novo? É condição de volta ao mundo vivido e recuperação da unidade pessoal, ou seja, eu vou retomar as experiências, eu vou retomar as questões de ordem individual, as experiências vividas, os conhecimentos, porque o desafio não é reorganizar cada disciplina, o desafio não é fragmentar mais ainda os conhecimentos e os saberes, né? Os estudos e as pesquisas. Mas o que é importante disso tudo? Qual é o grande desafio? A tomada de consciência, ou seja, nós entendermos agora verdadeiramente qual é o sentido do homem no planeta Terra, qual é o sentido do homem perante a vida, perante o mundo, ou seja, as questões do conhecimento em si. E aí não vai ter um saber que se sobreponha ao outro, mas o diálogo, né? Esta
interferência colaborativa de vários saberes, de várias disciplinas. Portanto, sim, é a nossa alternativa correta. Mas vamos ver as demais, tá? B, é possibilidade de aumento do hiato. Hiato, gente, é a distância, tá? É a distância, é aquilo que separa, é o gap, é aquilo que vai me distanciar, separar. É a possibilidade do aumento do hiato, né, do distanciamento entre a atividade profissional e a formação escolar. Ou seja, é por acaso, né, essa questão de não entender as coisas como um saber unificado, né? Mas como um ponto de vista que vai exigir aqui, ó, uma reflexão profunda, uma reflexão crítica, para que a gente entenda as questões do mundo, né? Não será jamais algo que vai separar o conhecimento teórico daquele conhecimento escolar. Não, o conhecimento escolar ele tem que ser buscado e provido pelas atividades laborais, pelo conhecimento aonde ele estiver, né? Das origens do conhecimento. E será nos laboratórios, nas universidades e também no meio social, no meio político, no meio econômico, enfim, aonde está acontecendo, né? Então, jamais a interdisciplinaridade vai pensar como esse distanciamento entre o trabalho e a vida escolar, né? Porque o conhecimento escolar, a formação escolar vai ter eco na sociedade, né? Na política, na economia, enfim. Tá? Então, não é a nossa alternativa. Vamos lá. C. A interdisciplinaridade não possibilita uma certa identificação entre o vivido e o estudado, uma vez que o vivido resulta da inter-relação de múltiplas e variadas experiências. Ok, o vivido sim, ele diz respeito a múltiplas e variadas experiências, mas o estudado igualmente, né? E a interdisciplinaridade, ela vai sim possibilitar essa identificação e essa correlação, esse diálogo entre o que se vive e a teoria, o que se experimenta e o conhecimento teórico, né? Entre essa ligação entre a teoria e a prática. Então, não é a nossa alternativa. D. Na interdisciplinaridade, a preocupação com a verdade do homem enquanto ser no mundo seria substituída pela verdade de cada disciplina de jeito algum. O que a interdisciplinaridade pressupõe é exatamente o anseio que está no homem, essa busca pela resolução do problema, pelas questões que se está estudando, enfim, é justo o contrário, né? Está se buscando exatamente a resposta que está no homem e não a verdade de cada disciplina por si só. Até porque a gente sabe que a verdade do conhecimento, se hoje é uma, amanhã ela é transitória, amanhã pode mudar, no futuro essas verdades absolutas são derrubadas e entende-se de outra maneira as mesmas questões, certo? Então, também não é a nossa alternativa. Tá? E a interdisciplinaridade se admite que o conhecimento se restrinja a campos delimitados de especialização, pois não é da opinião crítica do outro que uma opinião é formada, onde a linguagem não é de um, mas de vários. Ok, a linguagem, sim, é diversa, é de vários, mas não se restringe campos de conhecimento. Justamente o oposto disso é que pensa a interdisciplinaridade, que vai compor aí a sua resposta a partir de vários campos de conhecimento, a partir de
outras áreas, outras disciplinas, né? Então, a nossa alternativa correta é efetivamente a alternativa A. Tá aí, como é que tá? Gabaritando? Tá com dúvida? Quer ver outro tema por aqui? Deixe seus comentários aí. Vamos lá? Ó, terceira questão, 2021, AMEOESC, Prefeitura de Palma Sola, professor de AEE, professor de atendimento educacional especializado, tá? O AEE é isso, atendimento educacional especializado. Vamos lá. A prática interdisciplinar procura romper com padrões tradicionais que priorizam a construção do conhecimento de maneira fragmentada. Ok, é isso mesmo. Revelando pontos em comum e favorecendo análises críticas a respeito das diversas abordagens para o mesmo assunto. Essa prática requer procedimentos caracterizados por uma intervenção interdisciplinar e deve seguir uma sequência para ser realizada corretamente. Ó, então nós temos que procurar aqui a sequência correta, né? Ó, organize de 1 a 6 a ordem destas questões. Então, a gente tem que colocar isso em ordem. Essas questões aqui, a gente tem que colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, de acordo aí com que cada um. Bom, primeira coisa que a gente tem que ter em mente, estou falando de interdisciplinaridade, estou falando em resolver um problema, estou falando em procurar uma resposta, estou falando em olhar uma pesquisa, ou seja, eu tenho um objetivo, esse é meu ponto de partida, né? É a linha condutora da interdisciplinaridade. Então, isso tem que estar claro logo de primeiro, né? Então, será sim a primeira ação a ser ordenada. Então, a gente tem que procurar alguma frase, alguma palavra aí que indique isso, né? Essa ação primeira. Então, vamos lá. Identificar, ó, os conhecimentos essenciais, os componentes curriculares representativos e os autores e livros referência. Bem, isso não é a primeira coisa que eu tenho que procurar, tá? Não é. Eu primeiro tenho que responder a minha pergunta, né? Então, identificar qual o conhecimento, isso já é uma etapa seguinte. Ó, determinar o problema. Sim, eu começo pelo problema. Eu começo identificando o que é que eu vou responder. Qual é a minha dúvida? Qual é a minha inquietação? Qual é o meu problema? Tá? Mas vamos ver se não tem algum passo anterior a isso. Selecionar os estudos ou pesquisas concretas que devem ser realizados. Não, se eu vou selecionar, é um passo posterior, tá? Outra frase, reunir os conhecimentos existentes e procurar novas informações. Bom, se eu estou reunindo aquilo que eu já tenho, a pesquisa já está caminhando, né? A ação educativa já está caminhando, então já está em curso. Então não é. Construir e manter a comunicação através de técnicas integradoras. Não, aí já está pressupondo que eu já estou conversando com várias áreas. E a última frase, desenvolver um marco integrador e as questões a serem pesquisadas, né? Desenvolver um marco integrador é porque eu já tenho um material para pensar sobre. Então, realmente determinar o problema é sim a primeira das ações, certo? A primeira das ações. Bom, se eu definir o problema, tá? O que eu tenho que fazer?
eu tenho que identificar os conhecimentos essenciais, eu tenho que selecionar os estudos, eu tenho que reunir os conhecimentos, eu tenho que construir e manter a comunicação, ou eu tenho que desenvolver um marco integrador? Isto mesmo, perfeito! Eu tenho que identificar quais conhecimentos serão essenciais para eu resolver essa questão, para eu resolver o meu problema, para eu resolver esta pesquisa que eu estou começando. Então, sim, eu tenho que, identificar os conhecimentos essenciais, para eu saber o que é que eu vou utilizar de cada área de conhecimento, né? Os conhecimentos curriculares representativos e também os autores que eu vou pesquisar, tá? Os livros que eu vou usar como referência, ou seja, o material que eu vou correr atrás, beleza? Próxima etapa seria o quê? Olha, eu já determinei o problema, eu já identifiquei quais são as áreas, e aí eu vou selecionar os estudos, eu vou procurar novas informações, eu vou construir, eu vou reunir os conhecimentos existentes, né? Juntar tudo aquilo que eu tenho e peneirar aquilo que serve, aquilo que não serve, ou eu vou construir e manter ali essa comunicação, ou eu vou, construir, ou eu vou desenvolver o marco integrador e as questões a serem pesquisadas, tá? O que é que eu vou fazer, tá? Eu tenho, evidentemente, que pensar agora, seguindo essa linha condutora, né, de pensamento. Então, eu tenho, determinei o problema, eu já identifiquei os conhecimentos e agora o que eu preciso? Eu preciso pensar qual vai ser a integração das diferentes áreas. Então, eu vou desenvolver um marco integrador e as questões que serão pesquisadas, tá? Então, estas questões aqui será número 3. Tá? É a terceira etapa. Então, a primeira coisa eu vou identificar o problema, depois eu vou identificar os conhecimentos que cada área vai contribuir e eu vou pensar aí numa integração dessas áreas todas, certo? Tudo bem? Tudo bem até aí? Então, se eu determinei o problema, identifiquei os conhecimentos essenciais, tracei ali um norte que é integrador. Eu vou fazer o quê? Selecionar os estudos que serão realizados, vou reunir os conhecimentos e procurar novas informações, ou eu vou construir ali essa comunicação? Perfeito! Eu vou selecionar os estudos, eu vou separar dessas áreas de conhecimento que já foi traçado ali essa diretriz, né, esse norte, eu vou selecionar os estudos, tá? Então, aqui, ó, como número 4, eu vou selecionar os estudos ou as pesquisas que serão realizadas e que devem ser feitas, né? Então, aí é como se fosse um roteirinho, né? Uma rota a ser traçada, ela já começa a ficar assim mais definida, tá? Próxima etapa, quinta etapa, eu vou reunir os conhecimentos, tá aqui, ó, reunir os conhecimentos existentes e procurar novas informações, ou eu vou construir e manter a comunicação? Ora, se eu vou construir e manter, é uma etapa posterior. Então, a quinta etapa só pode ser essa, ó, reunir os conhecimentos existentes e procurar novas informações, tá? E por último, construir e manter a comunicação através de técnicas que sejam integradoras entre as diferentes áreas, tá? Então, o nosso gabarito aqui ficou, olha,
2, 1, 4, 2, 1, 4, 5, 6 e 3. Vamos lá procurar uma alternativa assim? 2, 1, 4, 5, 6 e 3. Ó, de cara é logo a alternativa A. Bom, para esse tipo de questão, eu vou dar uma dica de resposta. Observe que a primeira alternativa, ela difere em duas, né? Aqui é 2, 3 e essas duas aqui é a 1. Então, identificar os conhecimentos essenciais não é a primeira coisa. A primeira coisa eu tenho que saber é o que é que eu vou resolver, para onde eu vou, né? Qual é a resposta, o que é que eu estou procurando. Então, eu já descartaria, como eu já identifiquei, que seria determinar o problema, né? Que o número 1 estaria aqui, olha, no segundo lugar, então jamais seria a questão C e jamais seria a alternativa D, tá? De cara, eu já descarto essas duas alternativas. E aí, como eu identifiquei que o 1 está no segundo lugar, o único que tem o 1 no segundo lugar é a alternativa A. Então, veja que identificando a primeira ação a ser realizada, pensando aí uma sequência pautada na interdisciplinaridade, eu já mataria a questão e ganho tempo de resolver todas as outras questões, né, mais importantes e não ficaria tanto tempo aqui resolvendo essa questão. Então, quando tiver questões deste tipo, vai sempre olhando para as alternativas para você ir eliminando aquilo que já puder ser eliminado logo de cara. Tudo bem? Então, nosso gabarito da penúltima questão é a letra A, alternativa A. Belezinha? Vamos resolver a última? Olha aí, questão de 2021, AMEOESC, Prefeitura de Palma Sola, Santa Catarina, professor de AEE. Você já sabe o que é AEE, né? A gente já falou aqui. É de atendimento educacional especializado. Olha lá, a professora de Geografia, o professor de Língua Portuguesa e o professor de Ciências, veja, 3 áreas do conhecimento, trabalham o tema as consequências da Covid-19. Essa metodologia escolhida por eles, por meio de um planejamento coletivo, olha só, foi um planejamento coletivo, exatamente o que a gente viu na questão anterior, que eram os passos, né, dessa ação. Sob orientação da coordenadora pedagógica, tinha como objetivo a integração entre os conceitos e conhecimentos fundamentais que evoluíam o entendimento do tema. Bom, se está evoluindo o entendimento do tema, né, e está integrando conceitos, pode-se afirmar que utilizaram o denominado transdisciplinaridade? Não, né? Interdisciplinaridade? Perfeito. Transversalidade? Não. Pluridisciplinaridade? Também não. Olha só, se está integrando, é a interdisciplinaridade. A alternativa correta do nosso gabarito da última questão, a alternativa B. E aí, tranquilo? Belezinha? Bom, já sabe, gostou do vídeo? Dá seu like, deixa seu joinha e faça seus comentários, deixa aí suas questões para a gente ir evoluindo e crescendo o canal, tá bom? Para ele chegar a outras pessoas assim como chegou para você. Tudo bem? Um beijo grande e até o próximo vídeo.